Oi, bom dia, tudo bem? Ou bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que você estiver vendo aqui nosso primeiro podcast da Lab 245. Na verdade é um videocast. E o nosso primeiro convidado é o Eduardo Moreira. Eduardo, ele é matemático, ele trabalhou anos na Centro e hoje é nosso gerente de projetos com Master. Você fez alguma coisa? Não, tá tranquilo. E ele vai falar um pouquinho da experiência dele nessa área de projetos e do trabalho com a gente com low code, mas hoje o nosso foco é sobre área de energia, as empresas de energia, como é que as coisas estão se adaptando, como é que as empresas estão se comportando e estão demandando no mercado de tecnologia. É isso, Eduardo? Isso, exatamente. Olá a todos, né? Na verdade, eu trabalho na Lab 245, sou gerente de projetos de alguns dos maiores clientes da Lab e a gente usa muitas ferramentas low code. Mais à frente a Tatiana vai poder explorar um pouco isso, né? E na área de gerência de projetos a gente quer agilidade e a gente está conseguindo isso aqui na Lab 245 com as próprias ferramentas da Lab, né? Eduardo, quer falar um pouquinho de você, assim, contar a tua história? Pode ser. Bom, eu comecei na área de informática no antigo segundo grau, né? Hoje é ensino médio, foi ensino profissionalizante. Depois eu fiz PUC, análise de sistemas da PUC, isso logo depois que eu me formei como matemático, né? E recentemente fiz o Scrum Master pela Scrum Org, né? Então isso me deu mais agilidade, a minha base foi toda de projetos, né? Muito sequencial e com a parte ágil agora, né? Que é a palavra da moda, né? A gente ganha mais agilidade e eu pude multiplicar esse trabalho também aqui na Lab 245. É uma coisa importante falar que o Eduardo fez o curso de Scrum para toda a equipe da Lab 245, né? Porque a gente viu que era necessário não somente a área técnica, a área de desenvolvimento participar dessa formação, mas todo mundo para entender como é que é essa filosofia tão importante para os tempos de hoje, principalmente para empresas de tecnologia ágil como a Lab 245 é. Isso foi bem legal, essa oportunidade, porque a maioria das pessoas vem daquela formação ainda mais sequencial, estruturada, né? E era um termo novo, agilidade, agile, né? Todo mundo tem que ter agilidade. E naturalmente eu sou um cara que fala muito rápido e eu tenho agilidade de falar, então eu coloquei todo mundo no mesmo esquema, nivelamos o vocabulário com o apoio da diretoria, que isso é importante quando você quer implementar o cenário ágil numa empresa, né? Você tem que ter o apoio de todo mundo, então a gente nivelou e está todo mundo já agile. Vocês vão ouvir muito eu falar equipe de alta performance, desenvolvedores, que são as pessoas que desenvolvem o sistema. Aqui na Lab eu digo que a mão de obra de desenvolvimento é muito valorizada, eu costumo chamá-los de desenvolvedores, que eles têm o poder da criação, o poder da destruição, ressuscitam, né? Pegam base, para quem é da área, commit, rollback. Os nossos desenvolvedores, eles são top, eles são aqueles deuses no sentido são piedosos, são servis, trabalham, progridem, são ágeis, são onipresentes, oniscientes e onipotentes. Onipotentes, onipotentes. Mas não destrói nada. E trabalho em equipe também. Tem trabalho em equipe, muito exatamente. Bacana aqui. Deixa eu me apresentar também, porque tem um pessoal que não me conhece. Eu sou Maria Luísa Reis, sou CEO da Lab 245, fundei a Lab 245 há 27 anos atrás. Sou engenheira mecânica, sou doutora em engenharia nuclear, trabalhei naquela ocasião aí do meu mestrado e doutorado com inteligência artificial. Isso já tem bastante tempo, mas hoje essas tecnologias estão voltando, principalmente por conta do número de dados que estão disponíveis na internet, pelo processamento. Então a gente aproveita aquele conhecimento matemático, que inteligência artificial é matemática, vindo para agora com novas oportunidades, com novos conhecimentos também, lógico, esse tempo todo surgiram, e a gente está fazendo aí uma tecnologia nova e usando o Magali Robô, que é a nossa plataforma de inteligência artificial. Essa conversa que eu estou tendo aqui com o Eduardo, a gente já fez aí a primeira parte, parecido com isso, né? No Petrotic. Petrotic é um evento tradicional na área de tecnologia para petróleo e hoje para energia de modo geral, e da ACESPRO, promovido pela ACESPRO, onde eu fui presidente até ano passado, e que atualmente é com o Robert Jansen, que é o nosso presidente.
E o Petrotic ocorreu dentro do Blockchain Rio, que também é um evento sensacional. Então a gente falou lá um pouco sobre isso. E aí eu queria conversar, porque a conversa deu história, né? Deu como continuar. E trazer também, a gente mais tarde vai falar, com a Tatiana. A Tatiana é nossa desenvolvedora, uma pessoa assim muito especial, muito boa e que todo mundo quer ouvir as dicas dela para saber como é que a gente faz uma coisa boa e rápida, né, para atender nossos clientes de energia. Mas eu gostaria de falar um pouco, fazer uma introdução, falando de como é que as coisas mudaram nesses últimos anos. E um dos pontos que todo mundo fala hoje em dia é que os dados são o novo petróleo. Na verdade, isso foi uma chamada, uma manchete, uma capa de revista do The Economist em 2017, que fala The World's Most Valuable Resource, e é o dado. Quer dizer, aí eles simulam, né, como se fosse umas plataformas de petróleo com o nome Google, Facebook, etc. Estão mostrando que as pessoas estavam correndo, as empresas estavam correndo com dados e aquilo vale mais do que o petróleo, como o petróleo valia antigamente. E aí a gente pensa, poxa, como é que as empresas de petróleo estão lidando com os seus dados para que ela tenha o recurso natural, que ainda é muito valioso no mundo inteiro, e esses dados que são a nova riqueza mundial. Então esse ponto, né, como a empresa de petróleo lida com seus dados, é o que a gente está trabalhando. E aí a gente falou muito da necessidade de conectividade, então como o 5G é importante, né, nesse novo cenário, falando também das possibilidades das energias renováveis, e isso tem a ver com dados, né, porque são tantas opções que vêm surgindo que as empresas, para poderem alcançar realmente essa nova oportunidade, elas têm que estar antenadas em todos esses caminhos que estão sendo percorridos por startups, por empresas que estão aí no mercado oferecendo soluções novas. E eu estava falando aqui que uma das coisas que o Brasil foi pioneiro foi no pré-sal. E a gente merece refletir sobre isso, né? Naquela época, quando surgiu a ideia de fazer uma exploração pré-sal, muitos disseram, isso não existe, isso não tem viabilidade econômica, essa exploração vai ser tão cara que não é possível. E por que eu estou falando sobre isso num podcast ou num videocast de dados? Porque eu falo qual a importância da startup, daquele cara que pensa fora da caixa, que não acredita naquilo que foi dito e celebrado por todos e nega certas verdades antigas e vai à frente e aquilo muda o cenário total do que está acontecendo. E a Petrobras, no caso, a gente tem que falar sobre a Petrobras, ela sempre foi uma empresa nacional que valorizou esse aspecto, então é bacana falar sobre isso e falar que agora, em termos de dados, também a gente tem que valorizar aí as empresas brasileiras que estão pensando fora da caixa, estão tendo ideias novas antes que o concorrente faça, porque é óbvio que no momento que a gente descobre que dá certo, o primeiro pioneiro é o cara que vai chegar antes. Depois que descobre, todo mundo vai fazer, né? Porque os segredos não é uma coisa que se consegue por muito tempo. E aí eu estava falando, mas as empresas de tecnologia, elas estão fazendo coisas novas, né? O que você acha disso? Pois é, as empresas, principalmente as startups, novamente agilidade, né? Elas são empresas novas, são menores, são mais ágeis e tem algumas coisas voltando à parte de dados que eu não queria deixar de passar, é que aqui trabalhando na Lab 245, eu aprendi a mudar um paradigma de TI da área de dados, que era aquele famoso entrou lixo, sai lixo, né? Com a inteligência artificial, com a Magali Robô, a gente percebeu que agora entrou lixo, pelo menos na Lab 245, usando inteligência artificial, sai reciclado. Então é uma mudança de paradigma. Você está falando isso provavelmente porque a gente tem uma experiência de grandes empresas de tecnologia que tem um passado tecnológico muito grande e às vezes muito pesado, né? Toda empresa inovadora, ela começa antes e, portanto, ela fica obsoleta antes também nesses aspectos. Ela tem que ficar se reinventando o tempo todo. E nesse momento a gente tem que pegar os dados que estão em plataformas mais antigas e trazer para frente, né? Você tem essa experiência disso? Como é que a gente faz? Então, a gente faz os ajustes, né? A gente chama de... tem um termo melhor do que higienização, que eu não estou lembrando agora. A gente pega os dados do legado, faz um tratamento nele para ele poder se adaptar à nova plataforma, né? Porque empresas grandes geralmente são antigas, né? Como
Maria Luísa falou. Então a gente tem um trabalho de ficar corrigindo os dados, justamente para poder reciclar, para que saia tudo certo do outro lado, né? Então é um trabalho árduo que a inteligência artificial nos ajuda muito com a Magali. Porque você não descarta, né? Esse é o ponto principal. Você não fica com dado ruim e não descarta. É verdade. Né? Nem fica com lixo e nem também descarta. Então você consegue aproveitar todo o legado de uma... Verdade. Que vem, entendendo? A empresa antiga não é porque ela é antiga somente, ela foi pioneira. Sim. Porque tem muita empresa que fica lá quieta esperando a coisa dar certo. No momento que está consolidado, aquela tecnologia que um dia foi inovadora virou aspirina, todo mundo tem, aí a empresa vai assimilar. Mas não é o caso da empresa de energia. A empresa de energia tem que estar à frente. Sim. Faz parte da tradição e faz parte da sua produtividade, da sua relevância mundial. Ela é uma empresa, são empresas competitivas, né? Então todo mundo está competindo em algum ponto, seja em dados, seja em software, seja em tecnologia, seja em prospecção. É a competição o tempo todo, ela tem que estar, ao mesmo tempo que ela está inovando, que ela está se atualizando, ela tem que manter o legado dela, né? Ela não pode perder aquela informação. Não pode perder. O ativo principal dela é a informação. Toda dado, a experiência, né? de prospecção, novamente os dados, né? Toda aquela experiência de petróleo e tudo mais, ela não pode jogar fora, né? Como se lembrou bem. Não descarta, né? Você recicla e reaproveita, né? Potencializa aquilo de alguma forma, né? E para isso a inteligência artificial ajuda muito. Quem não sabe, a Magali Robô é uma plataforma de inteligência artificial que permite que você faça relações e compreenda, por exemplo, aquele famoso depara que as pessoas fazem na mão para depois rodar o algoritmo. A gente consegue fazer isso usando um processo de inteligência artificial, que é uma coisa que muita gente hoje precisa, exatamente para pegar os diversos legados e atualizar para uma plataforma nova. A gente trabalha hoje para uma empresa da área de energia, né? Qual a empresa que você está coordenando? No caso, uma delas é a TBG. E aí, quando a Tatiana vier aqui falar um pouco mais, é impressionante a nossa reunião. A gente tem reuniões de ajustes quinzenais, né? Que a gente pensa, a gente vai chegar lá, vai pegar algumas críticas construtivas do cliente, coisas que poderiam ser melhoradas e tal. E durante a reunião, a própria Tatiana já está resolvendo. Simplesmente no meio da reunião, ela fala assim, pode testar, vê se é isso que você queria. Aí o cliente fala, mas já está pronto. Ferramentas low-code, equipes de alta performance, inteligência artificial, a gente tem um recurso assim... Hoje em dia a gente realmente não pode esperar que a tecnologia seja algo burocrático. Esse é o ponto, né? Se a gente depende tanto da tecnologia, se a gente está tão inserido nesse contexto, a gente espera que a tecnologia seja algo simples, que a gente trabalhe e seja maleável e segura. E online real time, né? Na hora da reunião você está fazendo ajuste na ferramenta, é um negócio incrível de você perceber isso, né? O cliente fica impressionado com isso, ele acha que a gente vai fazer uma relação, no final da reunião vai testar o entendimento, você me pediu esses 5 itens aqui, mas você faz isso em homologação, né? Não, é homologação sim, mas são coisas mais simples, né? Que o desenvolvedor já tem aquela que eu falo, é o Deus desenvolvedor, ele tem o poder da criação, da duplicação, da replicação, da ressuscitação da base de dados que perdeu, ele recupera. Então, na hora ali, a própria Tatiana já corrige as coisas, já muda na ferramenta, graças ao low-code, equipe de alta performance, agilidade, tudo que a gente tem aqui na Lab 245 de bom. Bacana. Então, vamos chamar. Bacana, Eduardo. Obrigada aí por estar com a gente. Vamos chamar a nossa desenvolvedora aqui, Tatiana. Obrigada, Tatiana, por vir aqui no nosso videocast. É o primeiro videocast da Lab 245 e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o setor de energia, né? Falando da tecnologia, setor de energia, eu já falei antes com o Eduardo. O Eduardo é nosso gerente de projeto, que implementou toda essa metodologia ágil na empresa toda, não só na área de desenvolvimento, né? Mas também em todas as áreas de administração, marketing, vendas. Isso é bem bacana para mudar a forma de pensar, o mindset, né? Como dizem, da empresa para essa de alta performance. Mas a gente falando de alta performance, a gente lembra logo da Tatiana. A Tatiana é a nossa representante da alta performance. Ela é head de desenvolvimento aí para a TBG, que é um dos nossos clientes. E entre outros, mas no caso da TBG, ela é a nossa responsável do desenvolvimento. E a gente queria saber um pouquinho como é que você faz como é que você tem essa performance tão grande, como é que você consegue resolver esses problemas que surgem. O Eduardo chegou até a comentar que você, no meio da reunião do cliente, no ambiente de homologação, você faz ajustes complexos e melhorias, né? O cara tem uma ideia nova e você consegue chegar lá. Como é que você faz isso? Bem, então, eu tô aqui na Lab já tem 5 anos, né? E eu sempre aqui trabalhei com low code.
E eu acho que o low-code me ajudou muito no desenvolvimento porque ele me dá o tempo certo para poder pensar. Então eu tenho todo o tempo para analisar, para fazer a lógica do negócio, o levantamento de requisitos para depois fazer o desenvolvimento com a ferramenta. E é assim que eu atuo lá. Pô, bacana, bem bacana. E eu vejo que o cliente entende isso de outra forma, né? Quer dizer, quando à medida que você vai conseguindo fazer as coisas rapidamente, o cliente ele acaba demandando novas oportunidades, né? Ele vê assim, poxa, dá pra fazer algo melhor, então eu vou querer também. É, sempre assim. Não é sempre Porque a gente assim. faz uma melhoria, ele pede e fala assim, mas já fez isso? Aí, então ele já pensa em outra e fala assim, então a gente podia fazer isso daqui também. E que é muito casual a TBG. O projeto TBG é um projeto relativamente grande e foi muito interessante, é muito interessante trabalhar nele. A gente teve vários trabalhos, a gente teve uma migração enorme dentro dele. A gente tem um fluxo diário de processo, né, muito alto. Então, assim, e eles estão sempre mudando, assim, no sentido que... e essa é uma parte boa do low-code, porque o trabalho deles lá sempre muda. Então, assim, o trabalho dos setores, eles sempre pedem uma mudança e que a gente consegue fazer com mais agilidade para responder. E acaba deixando o cliente mais satisfeito, né? Certamente. Sim. A gente observou que as empresas de energia são empresas que estão sempre ágeis e preocupadas com produtividade, procurando produtividade. E a questão de dados e energia é aquele ponto que vale mais, né? E a gente percebeu que a empresa de energia, ela é pioneira, ela está sempre à frente na adoção de novas tecnologias para poder fazer uma exploração, para fazer no caso da TBG, é uma empresa que faz são de oleodutos que conduzem o gás da Bolívia para o Brasil. E eles estão sempre pioneiros na adoção de tecnologia e, portanto, naturalmente, acabam tendo muita tecnologia antiga dentro da sua base. E aí você falou de migração, né? Sim. De passar da tecnologia antiga para a nova, é isso? Isso, a gente fez tanto isso quanto toda a migração de dados, essa é uma parte boa também, a gente consegue fazer a migração de dados muito mais rápido para eles e das ferramentas também. Aí eles acabam vendo a inovação, né? Que é o que a gente faz hoje em dia. Sem perder o dado. Sem perder os dados. Pô, isso é bem bacana. Incluindo mais ainda. Sim, ainda crescendo os dados, né? Quer dizer, sempre acrescentando, isso é bem bacana. E outra coisa, os parceiros dessas empresas muito grandes, tem muitas empresas parceiras. Como é que eles participam? Eles conseguem participar? Sim, todos eles. A nossa ferramenta especialmente para a TBG, todas as empresas terceirizadas dele podem entrar no sistema e eles têm todo o trabalho lá, todos os dados deles também estão lá dentro. Eles conseguem... E bem segmentado, né? Um Sim, no outro. Não, um no outro. Completamente a questão da segurança. Só administradores da TBG conseguem ver os dados das empresas parceiras, né? Empresas parceiras só veem seus próprios dados. Porque a gente preza muito nessa questão de segurança também, né? É uma aplicação só, mas para todos eles. Muito bacana, né? Isso é sensacional, né? E aí tem essas informações, né? Uma licitação pública, então a gente consegue saber do que se trata, né? Não é uma coisa secreta desse ponto de vista, não, a metodologia, obviamente. Então, são documentos de engenharia, né? Que estão trabalhando e que é desenvolvimento na veia. Bacana. Tem acesso a essas coisas pelo celular? Eles conseguem acessar tanto pelo telefone, plataforma web, da onde ele estiver, se ele viajar, da onde ele... Outro país, então, você assim, consegue acessar. É como hoje em dia né? Não tem como perder tempo com isso. Você não está dificultando o acesso. Você tem que ter segurança e acesso o tempo todo quando for necessário. Isso, ainda mais nessa área, né? Como eu falei, o fluxo de trabalho diário é enorme. Então, assim, todas as empresas conseguem acessar de qualquer lugar. É bem interessante. É bem bacana. Parabéns, Tatiana. Você Obrigada. aí é famosa por ter essa alta performance. E continue assim. Não, muito obrigada, tá bom. Novamente, como eu havia comentado antes, vamos falar de agilidade, né? A gente tem dois bons exemplos de agilidade, que eu chamo de agilidade externa e agilidade interna, né? Um bom exemplo da nossa agilidade externa foi com o cliente. O cliente estava numa festa de aniversário e tinha que dependia dele uma determinada etapa do processo, né? Ele não estava com o computador, não estava com nada, mas ele tinha o celular na mão. Simplesmente ele pegou o celular, foi lá no nosso sistema e aprovou o que dependia dele, ou seja, ele teve uma agilidade externa, que a gente chama, né?
E essa agilidade externa a gente também usa internamente na empresa, porque a gente é usuário do nosso próprio produto. Então, quando a gente implementou a filosofia Agile aqui, o framework ágil, né, a gente teve que fazer adaptações na ferramenta. E a Tatiana vai explicar melhor do que eu a parte do low code, né? Rapidamente, com o apoio da diretoria executiva, foi autorizada, ela implementou e quando eu menos esperei, a ferramenta já estava moldada para o padrão ágil, né, e uso interno nosso. E aí eu perguntei para a Tatiana, Tatiana, isso aqui já existia, essa fase aqui, fase backlog e tal? Achei legal. Não, a gente criou agora essa fase backlog, eu era novo na empresa, né, então eu me deparei com uma agilidade tamanha da ferramenta, por ter sido um produto desenvolvido pela gente. O cliente usa, o cliente tem agilidade e a gente em casa também usa o nosso próprio produto para garantir a nossa agilidade, né? Isso. É isso, Tatiana? Isso. Quando o Eduardo entrou aqui, né, ele entrou no nosso Scrum Master, né? Verdade, Nosso Scrum Master, ele começou a falar com a gente, com o vocabulário dele, vamos colocar essa demanda na sprint, essa demanda no backlog, e a gente assim, mas como é que a gente vai separar isso? Ele falou assim, não, backlog a gente vai fazer ainda, sprint só fazer. Eu falei, tá bom. Aí foi, a equipe desenvolveu todo, e assim, foi muito rápido, né? Dentro de uma semana. Desenvolveu já as etapas do workflow interno da gente, onde a gente salva agora as suas demandas, os seus devidos lugares, né? Isso, né? Sua devida fase. E o que é o low code, né? O low code é a programação de baixo código, o que facilita muito pra gente na hora de desenvolver uma ferramenta, um programa, uma aplicação, tanto para o cliente quanto para a gente. Que foi esse caso. A gente desenvolveu essa parte toda da parte do Scrum, da metodologia ágil, muito rápido. E assim, a gente tem, o Eduardo tem uma reunião com a diretoria toda sexta-feira. Aí ele falou assim, acho que o workflow poderia ter tal coisa. Aí ela já tá lá, a Maria vai e faz na hora, pode ver. E é sempre assim, sabe? Até nas horas da reunião com o cliente, ele falou assim, mas eu queria que tivesse alguma coisa assim. Aí a gente vai e faz na hora, ele falou assim, pode testar, e eles ficam, caramba, mas já? Mas é assim. Teste quase que online, real time, uma reunião com o cliente de homologação. Isso. Acho que é isso, né? A gente tem a sorte de ter agilidade, de ter pessoas ágeis, implementar o ágil, tudo é ágil aqui da Lab e o cliente está recebendo isso também. Isso. Venham ser cliente da Lab 245, vocês vão ganhar a agilidade rapidinho.